Oi, Oi, amiga. Ana, tudo bem? Oi, Tatá, tua linda! Que bom que você veio. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Tudo bem, amiga? Que dia, hein? A gente não tem jeito. A gente começa junto, termina junto. Pois é muita coisa para pouco dia, né? Coisa para pouco dia. Oi, Tatá, linda, maravilhosa. Que saudade de você. Oi. Raíssa, linda. Ai, menina, que dia comprido. A gente tá de live desde o começo. Nós estamos ficando mais famosos do que os sertanejos, tá, pessoal? Porque a gente começou o dia com lives nos oitavos anos. É. Felipe, lindo. E aí a gente trabalhou a PE de manhã com as turmas, muito legal. E agora aqui de novo para o nosso encontro da semana. Como diz a Paty, a gente começa com Bom Dia Brasil, vai até quase assim, né? Quase isso. Bom, Ai, que bacana. você tá aí com a gente, né? Para mais um bate-papo, encontro com Fabi e Joana. Só precisava chamar, né? Fabi e Ana, né? Ai, Esperar olha, essa galera chegar. vamos lá, galerinha. Hoje o papo é bom, hein? Vamos falar aí de um monte de coisa. Eu Como só anda tenho essa. eu Oi? fico agoniada que eu vejo os apelidinhos. Ai, que saudade também. Eu olho a foto muito pequenininha, sou cega. É? Ai, Laís e Bia. Ai, hoje chegou na hora, muito bem. Tá aí, vamos lá, galera. Alguns apelidos eu não reconheço e a foto é muito pequenininha e fico perdida. É verdade. Olha lá, vamos E lá, aí, pessoal? gente. Bacana. Ó, vamos lá. Alepe. Ai, Bárbara, maravilhosa. Grita mesmo, sua linda. Vai, ô, Luiz, muito bem. Olha que gente esperta. Ah, maravilhosa, sim. Falar duas Vicky, vezes, viu? isso. Vamos fazer chamada. Falei para eles. Luísa, linda. Falei para eles que a gente vai começar a fazer aqui chamada, né? Para contar Hum, ponto. é verdade, olha lá. Ó a nota da final aí, ó. Vamos Ó, para a tarefa. Ó, tá. Rosana! Ô, linda. A Rô falou que só nós para fazer ela abrir um Instagram. Ah, Olha, que bacana. Eu acho que a gente tem que marcar um papo com ela também. O que que você acha? eu acho, viu? A gente vai ter que dar um jeito de dividir essa tela aqui, Rô. Tem muito. Tá. Sabe com quem que o Casal Empoderamento vai fazer uma live na próxima quarta-feira? Com quem? Adivinha? Com a Renata Ono. Nossa, que legal! Que máximo! Motivacional numa empresa. Olha que bacana. Que bacana! É a Que primeira bacana. formação de psicóloga, né? Olha aqui, ó. Vem cá, marido. Vem cá. Olha lá. E aí, Oi, Fabi? Rodolfo, tudo bem? E aí, Como você tá? Hoje você tudo tá de certo? folga de live, né? Hoje eu tô, De folga de Hoje você live é só. só o computador. tô querendo amanhã Olha lá, olha lá. falar de mãe. O que que você Beleza. acha? Olha lá, Fabi, ele Esse... vai te entrevistar. O que que você acha? Vamos? Vamos falar de Opa, mãe. vamos, Vamos? Olha lá, vamos. tá vendo? Você sabe que Fa- eu topo, né? Vocês chamam vou pular do precipício? Opa, se eles estão chamando, deve dar certo. Bora. Você pode pular de paraquedas. Fico lá embaixo só na foto, tá bom? Combinado, né? Quer falar de mãe? Vamos falar de mãe, né? Vamos. O que não Olha aqui. falta pra gente é assunto. Ah, É, Helena linda, chegou. olha lá. A gente já fica esperando, né? A gente já tá criando um público Ó. cativo. Oi, Fabi? O áudio tá falhando. Eu não sei se o meu tá falhando pra você, tá? Não, agora tá normal. Agora tá normal. Então tá Mas você bom. viu a live do Léo, o problema que deu no começo? É. Eu Tem acho a que o coisa Instagram vai ter que repensar aí, porque tá tanto trânsito no Instagram, né? verdade, deve ter isso. E essa hora bomba, né? Tem um monte de live acontecendo. Duda, Exatamente. linda. Então vamos lá.
Porque o tempo passa voando, a hora que a gente começa a conversar, a gente não dá conta. Hoje a gente não pode se empolgar lá no final, né? Porque senão a gente se perde. Se o Instagram aí não pode arrumar tudo, deixar tudo muito bonitinho, não, senão a gente fica aqui até amanhã conversando. É verdade. Olha, Samuel, eu amo esse nosso público. E ela, hein? A gente combinou de conversar hoje sobre autoestima, resiliência e otimismo, que está muito associado com tudo que a gente já tem trabalhado e conversado com eles. Todas as nossas conversas, elas acabam tendendo, né, para esse caminho, mas eu acho que hoje a gente merecia nos deter em cada um desses pontos, principalmente nesse momento em que a cada semana as notícias elas se renovam. Se por um lado a gente fica, né, com aquela insegurança de até onde vai, até onde... Olha, coisa de trabalhar em casa, né? Quando a gente tem cachorro no quintal, dá nisso. Barulho dele. A insegurança de até onde isso vai, e de como a gente coordena as coisas, atividades, a expectativa do retorno. Todas as vezes que tem encontro com os alunos, eles têm essas perguntas, né? Até quando? Quando volta? Da outra vez que a gente se encontrou, a gente até falou sobre essa questão das pessoas falarem, né, do ano perdido, do tempo perdido, e de como a gente tem aproveitado, e como esses 3 conceitos, eles são importantes nesse momento. A segurança sobre esses 3 conceitos são importantes nesse momento. Então, vamos começar com autoestima? Vamos falar separadamente, como você achar melhor. Não, pode ir, amiga. Pode abrir aí que eu já me engajo já. Então, vamos embora. Eu acho que entre esses 3 conceitos, o primeiro que a gente tem que trabalhar é realmente a autoestima. Mas o que é a autoestima? Quando a gente que trabalha com adolescente, que trabalha com os alunos nessa fase de transição entre a infância e a adolescência, a fase de transformação, e até na transição da adolescência para a idade adulta, quando eles já vão saindo da escola e vão vivendo outras coisas, outras experiências, a gente sabe o quanto a autoestima pega nas relações todas. Sim. A necessidade de ser aceito, a necessidade de fazer parte de grupos, a necessidade de se equiparar àqueles com quem ele quer se parecer para ser aceito, para se... Muitas vezes eu ouvi essa fala de se sentir importante, de se sentir querido, de se sentir valioso, e muitos ficam esperando essa aprovação do externo, né? Do que o outro, se o outro me aceita, eu sou feliz. Mas a autoestima, ela está muito além disso. Ou, na verdade, ela está muito antes de tudo isso. Porque para ser aceito num grupo, para fazer parte de um grupo, para que esse grupo... para que em qualquer lugar em que eu esteja, eu seja bem aceito, seja bem quisto e esteja de bem comigo mesmo, eu preciso antes olhar para mim. Essa aceitação tem que vir de mim para mim mesmo. Do olhar que eu lanço sobre mim mesmo. Não é? A gente está pautada no Léo Freiman, né? Ele é quase como o nosso guia aí nas orientações de tudo e tem orientado o nosso trabalho com a OP, que tem sido tão maravilhoso. E uma das coisas, né, em um dos capítulos do livro Como Ensinar Bem, ele trata muito esses 3 conceitos de maneira muito clara e ajuda a gente a levar isso para os alunos também de maneira clara. E uma das definições que ele dá para a autoestima é quando ele fala que as melhores... Quem tem autoestima tem melhor relação com a sociedade, pois a pessoa se vê como responsável pelo seu desenvolvimento, pelo seu próprio bem. Ela consegue olhar para si de maneira tranquila. É uma aceitação inicial, é um olhar para si mesmo, não é uma aceitação que vem de fora, não é o outro que determina como eu vou me sentir, mas sim eu diante dos demais. E nesse momento... Principalmente na juventude, né, essa questão de ser aceita pelo grupo é muito palpável nesse movimento, de fora para dentro. Eu cheguei numa sala, né, e eu quero mudar de sala, porque meu grupo não está aqui, ou seja, eu já prevejo que eu não estou sendo aceita, porque eu me sinto desconfortável diante de pessoas novas, não é? Eu já me fecho e eu acho que não vai rolar, eu não vou ter grupo, eu não vou ser aceito, ninguém fala comigo. Então, existe do ser humano, não é só do adolescente, existe do ser humano, esse movimento que a gente acredita que vem de fora para dentro.
Eu preciso ser aceito, eu preciso ser visto, eu tô com vergonha, eu não sei o que falar. Você vai para um curso, né? Com um monte de pessoa que você não conhece, fala, ai meu Deus, tomara que o professor não me chame, né? Ai, tomara que o professor não me pergunte nada. Por quê? Porque você não está amparado emocionalmente diante de pessoas que te aprovariam, até porque são seus amigos. E autoestima é autoestimar-se, né? De nós, nesse movimento de dentro para fora. Tanto que quando a gente chega aí nesse mesmo exemplo de um curso de pessoas novas, quando a gente está bem com a gente não vai se importar com a opinião dos demais. E a gente vai levantar a mão e vai falar, ah, mas por que é isso, isso e isso? Porque você chegou num patamar da tua vida onde você pagou aquele curso, onde você quer aquela informação e você não perde essa oportunidade. Quando a gente é adolescente, fica difícil os nossos sentimentos e as nossas oportunidades. E a gente espera muito do externo, né? Espera do pai, espera da mãe, espera da escola, espera do amigo, espera do namorado, quando na verdade é o contrário, né? O que eu posso fazer por mim. Quando a pessoa vai para uma terapia, por exemplo, ela consegue ter contato com essa autorresponsabilidade. Então, ela chega lá numa terapia e fala assim, a minha mãe não me dá atenção. Será que a mãe sabe que você está pedindo atenção? Ah, não sei. Você falou alguma coisa? Aí a gente namora com uma pessoa e fala assim, eu queria tanto ganhar flores, só que você nunca falou de flores e a pessoa não tem nem ideia, né? Se você gosta ou não. Dá a sensação até que você não gosta, né? Porque você não fala, ai, sua linda, olha quem tá entrando aí, amiga. A Isa, que TV agora. Sua maravilhosa, né? É verdade, não é? Pô, a gente se coloca em algumas situações onde a gente vai despercebendo o movimento real, que é de dentro para fora e não de fora para dentro. E essa aí, busca, essa busca pelo outro acaba ou pode até levar a situações complicadas que estão também muito além dessa questão da aceitação pessoal e chega a colocar em risco. Porque se eu preciso da aprovação do meu grupo e me sujeito ao que um grupo determina para me sentir bem, para me sentir fazendo parte, acabo me colocando em situações complicadas. Às vezes não é um grupo adequado, às vezes são pessoas que têm ações duvidosas nos relacionamentos, todos, mas nos adolescentes a gente também sabe que isso acontece muito. Ah, se eu não fizer o que o meu namorado me pede, ele não vai me querer mais, ou ele já não vai me achar mais tão bonito, não vai me achar tão interessante. Então, todas essas questões... de relação abusiva, né, amiga? Exatamente. Então, olha só... normal, né? Começa a parecer que é normal. Atender a necessidade do meu namorado, do meu amigo, daquela pessoa que grita comigo, parece que é normal porque é assim. Não é assim. Né? Não é normal ficar incomodado. Não é normal atender a algo que aqui dentro eu tô sentindo uma coisinha estranha, mas a gente vai tocando, né? Vai tocando. Exatamente. E olha só para quantos caminhos leva a ausência da autoestima, né? O problema da aceitação. Então, é muito importante esse olhar para si mesmo. E é fácil olhar para si mesmo? Claro, não é. Porque quando todos os conflitos que você carrega, né? Exatamente. Olhar para si mesmo significa olhar para as fragilidades, significa olhar para as fraquezas, significa olhar para os medos. E esse caminho não é um caminho fácil. Quantos adultos aí, né, levam a vida negando esse eu e quando chega lá, quando percebe que a coisa já não tem mais condição, vai buscar ajuda, como você até falou, né, da ajuda terapêutica, para poder voltar e resgatar isso. Opa! Quem sou eu de verdade? Né? Esse quem sou eu de verdade. Como diz o Léo Fraime, é o nosso lado luz e o nosso lado sombra. E ele vai estar constantemente andando junto. Porque eu não vou acertar sempre. Eu não vou tomar as decisões certas sempre. Eu entro num relacionamento e eu entro de cabeça e tô achando que aquilo vai ser maravilhoso. Mas em algum momento eu vou ter que me posicionar. Como eu me posiciono com os meus pais, como eu me posiciono na escola. Se eu abro mão desse posicionamento, automaticamente eu estou deixando me levar. E quando eu deixo me levar, eu vou me perdendo. E aí vai embora. Vai autoestima, vai medo, vai tudo, né? Tudo. A gente exatamente. Precisa policiar, porque isso é a nossa jornada de vida.
Isso não vai acontecer nesse ano. Isso não vai acontecer, quando eu estiver na escola. Quando eu for para a faculdade. Não, isso é a nossa leitura de mundo e que vai ser constante. Aonde? Nas nossas relações. E a gente percebe que onde está a dificuldade? No posicionamento nas nossas relações. Não é? Isso, exatamente. E como desenvolver a autoestima, então? É fácil olhar, como a gente estava dizendo? Não é fácil. Mas a aceitação de si e da sua realidade como ela é, dos seus medos como eles são, é o primeiro passo. Olhar para tudo isso e se tiver medo, tudo bem. Como solucionar esse medo? Encontrar caminhos. E a gente vai percebendo no resgate da autoestima que muitas outras coisas vão acontecendo, muitas outras mágicas vão acontecendo. A pessoa que está bem consigo mesma, ela tem um bem-estar emocional. Imagina nesse tempo em que tanta gente está sozinha, né? Que não tem a companhia do filho ou de alguém da família. Se essa pessoa não estiver bem consigo mesma, está vivendo um período de muita dificuldade. E ainda bem que existem esses momentos em que a gente consegue trocar, né? Que a gente está longe, mas a gente não está sozinho, porque se faz companhia o tempo inteiro e consegue fazer trocas o tempo inteiro e se colocar em contato também com todas essas angústias, né? Tem um momento de angústia, mas aí depois de uma conversa, tudo isso acaba se acalmando. E a pessoa com autoestima elevada, ou pelo menos de bem consigo mesmo, que consegue olhar para si mesmo, consegue se adaptar também às situações de uma maneira mais favorável. Consegue entender que o que está à sua volta não pode desestabilizar quem é. O Léo tem uma frase, ontem eu até anotei, porque ele fala assim, tudo na vida é passageiro, mas a gente não pode deixar que outra pessoa conduza. Nós somos os condutores. Tudo na vida é passageiro, mas nós somos os condutores. E quando a gente conduz, aconteça o que acontecer, a gente vai dar conta de trilhar o caminho, de se reinventar, de se ocupar, de buscar e olhar para aquilo que a gente gosta, de superar uma dificuldade nesse momento, porque muitas são as possibilidades, não é? É verdade. Frustração, né? Ou melhor, a gente não quer encarar essa frustração. Como diz a Rô aí, a gente acaba tendo uma mão muito pesada conosco mesmo. E é verdade. Então, assim, um bom exercício, um bom pensamento que conselho você daria para o seu melhor amigo? Né? Se eu ligar para a Fabi e pedir uma ajuda, se a Fabi me ligar, a gente já sabe mais ou menos como é que o outro vai nos acolher. Tanto que a gente pode confiar. E por que nós não nos damos esse autoacolhimento de falar, tá tudo bem, você confiou numa pessoa que não merecia sua confiança. E isso vai acontecer. E aí, nesses momentos de interação, né, quando a gente vai para uma sala de aula, nessa sala virtual, ou num grupo, ou numa live, as pessoas conseguem perceber que, pera lá, então tá normal. Então, essa montanha-russa que a gente está vivendo, que agora eu estou bem, daqui a pouco eu estou mal, que agora eu estou com uma visão mais otimista, daqui a pouco eu estou mais tristinha, isso vai acontecer dia após dia. A diferença é quanto vai acontecer, né? Se antes eu não tinha essa noção e perdia o meu equilíbrio com tanta facilidade, 3 vezes por dia ela estava eu berrando. E hoje eu berro 3 vezes por semana, eu já progredi, né? Daqui a pouco virar 3 vezes por mês. Então, veja, a gente precisa fazer essa autoanálise. Por quê? Porque estamos passando por um momento desafiante. E se tudo estivesse naquela tranquilidade ou naquela rotina de sempre, não significa que nós não teríamos alguns desafios. Claro, né? Claro. Já está lá. O vestibular já está do mesmo jeito, o Enem está lá do mesmo jeito, a prova está lá do mesmo jeito, a cobrança está lá do mesmo jeito. Só que agora está tudo isso dentro de 4 paredes. Então, ou você se organiza, ou você vai nadar e morrer na praia. Então, agora você tem que se dar conta de habilidade a mais, como você mostrou hoje de manhã lá para o grupo de 8º ano. Quais são as minhas habilidades? Não é? O que eu preciso aprender com essa situação? Que aí já leva a gente para esse próximo tema. Que é a resiliência. O que é ser resiliente? Todo mundo fala de resiliência, mas o que é aceitar? Não, se você aceita, você só procrastina. Então tá bom. Estamos em casa, vou ficar aqui então. Vou ver se eu vou assistir televisão, se eu vou pro sofá.
Então, você não está sendo resiliente, está empurrando com a barriga, não é? Exatamente. E Então, aí lá adiante, alguma coisa vai pesar dessa suposta aceitação, não é? Então, uma coisa ela se conecta muito claramente com a outra, né? Nós estamos num período em que nunca foi tão necessário e urgente e, na verdade, foi a única opção olhar para si mesmo, perceber os incômodos, olhar para aquilo que não está legal, rever coisas que não estavam andando bem. E esse momento em que a gente reflete, a gente consegue essa reconstrução. É possível conseguir essa reconstrução desde que esse olhar seja honesto. Eu também disse para os alunos isso hoje. Quando a gente está falando de sentimento, de percepção, daquilo que vem aqui dentro, né, daquilo que eu entendo como habilidade ou como qualidade, não existe certo e errado. Só existe o que é verdadeiro, né? Então, a gente pode tapar o sal com a peneira, mas porque olhar para a verdade às vezes é difícil. Mas se a gente não encara, se a gente não olha de verdade, tudo isso vai ficando cada vez mais difícil. E uma pessoa que não consegue, não está bem consigo mesma, vai ter uma dificuldade muito grande em lidar com o que está acontecendo à sua volta, não é? E existem conflitos. Fala-se muito, a gente já vem falando em resiliência há algum tempo. É um termo que há alguns anos atrás não se usava tanto. A gente sempre falou em ressignificar, a gente sempre falou em dar a volta por cima, mas ser resiliente, não é um termo que é usado há muitos anos. eu fui até buscar uma definição formal para que os alunos e as pessoas que nos acompanham percebam. Olha só, capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Ou seja, tudo que nós estamos vivendo, né, nos exige uma postura resiliente. Por quê? Porque a gente tem que, dentro dessas escolhas, fazer as nossas escolhas. Ok, eu posso ir no mercado. Como que eu tenho que ir no mercado? Eu tenho que ir de máscara. Ah, odeio máscara. Não tem jeito. Você tem que ir. Por quê? Porque é algo maior. Não é você que está se colocando somente em perigo. Você está colocando outras pessoas também em perigo. E aí são escolhas dentro de escolhas. Escolhas acompanhadas de escolhas. Né? Então veja como isso é mais presente do que a gente imagina. Quantas escolhas nós fazemos ao dia? Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. É o que eu vou comer, é o que eu vou acordar, por qual disciplina eu vou começar, qual trabalho eu desenvolvo primeiro, o que eu entrego primeiro, eu ajudo minha filha primeiro aqui com o trabalho ou eu arrumo a casa? A gente toma café ou já pega o caderno? Eu deixo assistir televisão ou entrego a atividade? Veja, a gente faz milhares de escolhas. E dentro dessas escolhas, sem a gente perceber, a gente nos consulta. Então, assim, tem aí enganações, tem aí verdade, tem aí autoestima, tem aí resiliência. A gente só começa a se observar melhor. Para quê? Para escolher melhor diante das circunstâncias que a gente tem. Né? E sem delegar. E o que, amiga? E sem delegar para o outro, né? Porque como você falou, quando eu delego, quando eu deixo que determinem, eu estou empurrando com a barriga. Quando eu deixo que digam o que eu devo fazer, ou em que momento eu devo fazer, ou eu deixo para depois e espero que vai acontecer. Ah, se eu não fizer? E se eu fizer? O que vai acontecer? Né? Deixar isso para depois é delegar para o outro e se eximir de uma responsabilidade que é sua. E a resiliência, ela está intimamente ligada com essa responsabilidade, com essa condução das coisas, para que o resultado da tua ação e da tua escolha, como você diz, seja o melhor. Pelo menos, né? Ó, a Laís faz uma pergunta interessante aqui, Fabi. Profs, como vocês fazem para aconselhar alguém sem ficar com a dor do outro para si? Olha, Laís, eu vou contar uma experiência minha pessoal, depois a Fabi complementa. Quando eu comecei a atender com terapia, meu primeiro atendimento, eu chorei o dia todo. A hora que eu escutei a primeira desgraceira do moleque lá, era um adolescente, sem pai, sem mãe, sem avó, bem desgraceira. Eu segurei a onda enquanto estava conversando com ele. Quando eu entrei no carro, eu chorei. Eu cheguei em casa, eu chorei. Passei uma semana chorando. E depois a gente vai se habituando, não que a gente fique fria, preste atenção.
a gente começa a compreender que a dor do outro exige também a ação do outro, né? Eu preciso, por exemplo, de um aconselhamento da Fabi. Ai, Fabi, o que que eu faço? Eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Ela pode me aconselhar, mas quem tem que tomar essa decisão sou eu. Então, quando um colega, quando um amigo pede uma ajuda, nós vamos fazer o quê? Primeira coisa, acolher aquela dor. Depois, dar o nosso parecer. Se fosse eu faria desse jeito. Porém, é você que tem que saber o que é melhor para você, né? E aí você começa a confiar. É uma coisa chamada fé. Não é só a fé religiosa, é a fé na vida, de que essa pessoa precisa se movimentar. Por quê? Porque é a vida dela, o problema dela. E ela pode contar com você. Mas você imagina, eu precisando de um conselho da Fabi, e aí eu peço o conselho na segunda, aí eu volto na terça, eu peço o mesmo conselho, aí na quarta eu peço o mesmo conselho, eu falo, mas Joana, eu já te falei o que eu acho. E por que você não fez? Ah, eu não sei, é que eu queria outro conselho. Eu quero outro conselho ou eu quero outra resposta? Então a gente precisa observar e deixar que a pessoa tenha o tempo dela de agir. A situação é dela. E ela sabe o quanto aquilo dói. Por quê? Porque é dela. E aí eu acolho, estou ali disponível, mas eu não posso trazer para mim. Porque a hora que eu trago para mim, eu começo a ficar mal, eu não tenho como ajudar. É como igual quando imagina que a gente vai lá visitar as crianças no Hospital do Câncer. Aí você fica morrendo de dó, porque dá dó, é óbvio que dá dó, é óbvio que a gente sente, nós somos humanos. E aí a gente não se controla e chora. Aí a criança fica olhando pra gente chorar. Então, assim, se eu não consigo levar essa ajuda nesse momento, é um baque muito grande para mim, então eu ainda não vou. Eu preciso me preparar para aquela situação. E quando a gente faz uma coisa desse tipo, a gente acha que a gente vai levar para alguém, né? E, na verdade, é o grande engano. Porque é o outro que está lá que nos dá. A criança que está lá, naquela situação, que nos dá um ensinamento. Não é a gente que está levando nada. Exatamente. A gente está a cara e a coragem para criar vergonha na cara e parar de reclamar. É isso que a gente leva. Então, assim, acolha o colega, mas você não vai ter como resolver por ele. Não é, amiga? Exatamente. Você me trouxe para a aula da manhã de novo, né? Porque em um dos momentos, em uma das aulas, uma aluna disse, depois de assistir o vídeo, eu não lembro do nome dele, é Vicky Vujanic, uma coisa assim. Depois eu pego, porque o pessoal pode ver. É um que fala de superação, sem pés, sem braços, sem pernas, sem braços e sem problemas. Parece que é esse o nome que está lá no YouTube. E no final, a maioria dos olhares dos alunos é sempre surpreendente, e não que esse não seja, mas mesmo com todas as nossas falas e com a dificuldade de reconhecer habilidades, de reconhecer aquilo que eles fazem bem, que eles são capazes, uma aluna disse hoje que sentiu dó, assistiu o vídeo, se emocionou, mas sentiu pena. E aí eu perguntei por quê? Pena por quê? E aí foi muito interessante porque entre eles mesmos, essa conversa ela já foi ganhando um outro rumo. Porque o que é a piedade? Né? É olhar para o outro numa situação de dificuldade. Apiedar-se geralmente não contribui, porque não leva para... Não ajuda a refletir, não ajuda a levantar. Não movimenta. E tem julgamento, né? Quando você falou dessa questão de acolher o outro, eu penso muito no julgamento. Às vezes a gente carrega porque a gente é cheio de julgamentos e como seres humanos a gente faz um exercício constante para não fazer julgamentos, né? Do que eles carregam, do que as pessoas carregam. Porque todos somos livrinhos com histórias e carregamos coisas, mesmo as coisas que nós não queremos. O que importa de verdade é como a gente vai lidar com isso. E o vídeo tratava justamente disso, né? De uma pessoa que tinha tudo para ter limitações ou para ser impedido de fazer algo, se ele acreditasse ou se ele sentisse autopiedade. E o vídeo mostra justamente o contrário, do movimento que ele faz para superar todos os nãos que foi dado a ele. Ele era questionado, inclusive, por sorrir. Como que você consegue sorrir se você não tem braços ou pernas? E quando a aluna falou da piedade, outro já rebateu assim, mas
a gente tem que ter pena de nós mesmos, porque muitos de nós temos tudo e ficamos arrumando problemas. Então é maravilhoso ver que entre eles vai surgindo esse crescimento, né, do diálogo, porque é justamente olhar para uma dificuldade e perceber que, primeiro, nós conseguimos resolver o problema do outro? Não conseguimos resolver o problema do outro. Muitas vezes a gente não consegue resolver nem o nosso, por isso que a gente precisa de ajuda para ampliar a nossa visão, porque o outro vê de maneira diferente. Lu, maravilhosa, também morro de saudade. Então, deixar para o outro o que é do outro é fundamental. O nosso papel é sempre, ou o papel daquele que se propõe a ajudar, é sempre ampliar essa visão para ajudar o outro a olhar para essa situação, para esse problema, de uma maneira diferente. Tem alguém fazendo pergunta aqui, deixa eu conseguir, porque a professora não dá conta de fazer duas coisas. Tá aqui, ó. Esse momento tem exigido muito dos jovens e das nossas crianças. Eles precisam estar hiperconectados. Acredito que haja uma grande procura por conselhos. Como manter o controle emocional? Olha a Lu, minha comadre. Que saudade de você, Lu. Quero ver meu afilhado. Ah, que saudade, gente. Olha só, gente, como manter o controle emocional. Olha como manter. É assim. Para manter o controle emocional, a gente marca encontro, né? Mas assim, primeiro, a gente tentar ajudar os alunos a olharem, e eu e a Jo, a gente é muito afinizada nesse sentido, de mirar o olhar. Para onde a gente vai olhar? A gente vai olhar para o que é negativo, para o que é positivo. Os alunos, os jovens e todas as pessoas estão sendo muito exigidas porque todos foram colocados numa posição de limitação. Mas é uma limitação com um objetivo específico também, né? Um pouquinho antes da gente começar, nós estávamos conversando e eu estava assistindo uma live do Léo Freiman hoje em que ele disse, não importa quanto tempo vai durar a quarentena. Não importa o que vai, essa expectativa, né, do que está acontecendo, do que nós estamos fazendo e de quanto isso vai durar, ela não é produtiva, porque ela gera ansiedade, ela gera desconforto. Então, manter o controle emocional é, primeiramente, olhar para o lado positivo da questão. É possível? Existe lado positivo? Sempre tem algum lado positivo. É óbvio que não dá para a gente ser indiferente ao que acontece lá fora. Para fora do portão da minha casa, eu sei que tem famílias perdendo entes queridos, eu sei que há um número exorbitante. Essa semana eu até comentei no Facebook uma fala do William Bonner, em que ele falava indignado para a perda da sensibilidade, em que a gente se sensibilizou com a perda de 300 e poucas vidas em Brumadinho, se sensibiliza com a queda de um avião em qualquer parte do mundo, e a gente nem tem se dado conta que no Brasil tem morrido meia dúzia de aviões por dia, ou mais que isso. Então, não dá para ignorar que isso está acontecendo. E é difícil lidar com isso. Mas mesmo com tudo isso acontecendo lá fora, e com a imposição do isolamento, a gente tem uma realidade totalmente diferente. E que qualquer um de nós, ou muitos de nós, diria, olha, é impossível viver dessa maneira. Mas a gente está vendo que não. Nós estamos vivendo de um jeito diferente. As famílias que estão conseguindo manter o isolamento e que se manter saudáveis, se manter tranquilos, até as famílias que têm obrigação de sair, né? Tem algumas profissões que não tem como. O Rodolfo, por exemplo, o marido da Jo, é dentista, ele tem que ir para o trabalho dele, é uma profissão essencial. Há uma seleção, mas ele tem que trabalhar. Quantas outras pessoas não estão indo e tendo que manter cuidado e entendendo que, dentro de todo esse contexto, muitas famílias têm uma situação muito favorável, né? Então, até isso, até estar em uma situação, quando eu digo situação favorável, é estar com saúde, estar com a família, estar debaixo de um teto. A gente já falou disso em outras lives, a gente está dentro da nossa casa, né? Tem gente que não tem casa. A gente está dentro da nossa casa e não vai cair um míssil, não é esse risco, pelo menos não ainda. Então, o controle emocional vem de olhar ou de mirar para o positivo. Hoje de manhã a gente teve essa sequência de lives, foram 6 oitavos anos no período da manhã,
E é muito gostoso o encontro, porque às vezes eles não abrem a câmera para a gente conversar olhando um para o outro, porque eles têm vergonha do cabelo, porque estão com cara de sono, mas eles são super participativos, então existe uma troca e existe uma possibilidade. Mas a gente sabe também que tem um monte de gente que não tem. Então, manter o controle é olhar para o positivo, é olhar para. Né? Como diz a Lu aí, ó, é uma ótima oportunidade para sermos gratos. É importante a gente perceber que esse controle emocional, assim como a felicidade, assim como qualquer outra situação, não é estática. Você não está 24 horas do seu dia parecendo um monge que você aceita qualquer comentário. Não. Isso não quer dizer também que você vai fazer de tudo uma guerra e tudo na sua casa vai virar briga, né? Então, por exemplo, ora a gente está lidando com lágrimas. Por quê? Eu, pelo menos aqui, tenho lidado. Pelo menos uma vez por semana, minha criança chora, porque tem atividade para fazer. E aí, o que você vai fazer? Você vai deixar chorar. E você vai conversar. Então, mas nós temos que fazer. Estávamos num dilema de um vídeo. Mas aí é você fazer a criança ou o adulto raciocinar. Mas você tem escolha. A professora perguntou, foi assim? Não, não foi. É para entregar. Então, gente, é para entregar. É regra. Ah, mas é tão frustrante. É frustrante, é verdade, mas é regra. Se eu não ensino agora a lidar com essa demanda, vai aprender quando? Com 18 anos? Tem mãe ligando para a escola, por exemplo, falando assim, mas o meu filho não quer fazer, eu não sei o que fazer com ele. Como que fazer com ele? É sentar e fazer. Por quê? Porque não tem escolha. Porque em algum momento essa nota vai ser fechada, e quando a nota for fechada, e aí? Ah, mas ó, de 16 atividades, 6 ele não quis fazer. Então, aí depois a gente vai correr atrás de recursos para saber quem passou, quem não passou. Percebe? Nós não estamos numa situação estática, temos que nos adaptar com ela, criamos outras rotinas, dividimos computadores com o filho. É verdade, isso tá um saco. É um desafio do caramba lidar com tudo isso. Isso é verdade. Só que aí vamos olhar. E aí? O que a gente pode fazer diante disso? Eu só vejo fazer, eu não vejo outra coisa. Eu não posso fechar o computador e falar para minha diretora, ah, me desculpa, em agosto a gente conversa. Eu adoraria poder fazer isso, né, Fabi? Falar, amiga, ó, não vou dar aula essa semana não, viu? Essa semana não vai rolar, tô brava aqui. Vamos fazer live lá para setembro? Não dá, gente, não dá. Por quê? Porque a gente precisa trocar. Na hora que um tá, sabe, como se a gente estivesse numa estrada e quando um tá caindo, o outro vai lá e dá o braço. É assim. Por quê? Porque é assim. Porque poderia ser pior? Poderia. Poderia estar numa situação ainda pior? Infelizmente, poderíamos. Poderíamos estar numa melhor? Também poderíamos. Mas quem determina isso? Não sou eu, não é a Fabi, não é você. E aí entra o quê? De novo, a resiliência. É o que eu posso mudar dentro dessa realidade que eu tenho. Então, o que eu faço? Minha criança chora? Não vamos fazer agora. Vamos fazer depois. Para. Não vai fazer um texto de 20 linhas, faz de 10. Tá escrito para copiar? Não, já tá cansada? Vai colar. Não vai copiar mais. Eu vou assumir isso. Não vai copiar. Chega, copiou demais. Agora vai colar. Esses ajustes precisam ser feitos. Por quê? Porque é uma criança. Porque é um adolescente. Porque está estafado. Agora, daí a não fazer, não dá. Não dá para não fazer. Entendeu? Então, a gente vai administrando, né? Como disse a Rô aqui, ó. No início da quarentena, pensei o que fazer para não pirar. Para não pirar. Mas olhando o que estava no emprego, que me permitiu estar protegido em casa e que meus familiares não estão próximos, mas estão bem, e é exatamente Já é. Né? Exatamente. Então, assim, a gente entender dos alunos, né? Olha os alunos do terceiro ano. Prestes a um vestibular que não sabe como vai ser, ao Enem, cheio de expectativa. Cadê a festa junina? Cadê o pedágio? Cadê isso? Cadê o abraço do meu amigo? Ok, é frustrante, é verdade. Só que também existem outros problemas, às vezes, dentro da mesma casa. O pai perdendo o emprego, ou tendo que fechar sua empresa, mandando funcionário embora. Então, não estamos sozinhos, porque dentro do seu quadradinho, dentro da sua casa, todo mundo está tendo perdas, maiores ou menores. E aí vamos olhar só para as perdas ou também vamos olhar para os ganhos? Eu estou convivendo mais com os meus filhos e eu preciso administrar esse tempo. Eu estou acompanhando coisas que eu não acompanhava antes. Eu estou me aprendendo a usar ferramentas que você não usava antes. A gente descobre uma coisa a mais.
né? Cada semana a gente descobre uma coisa a mais. A Rô É. falou pra gente que aquela atualização, aquele negócio de você postar tarefas para um monte de sala de uma vez, foi uma atualização do programa. Olha que Ah, bacana, e a né? gente não sabia. Ainda não sabia mexer. Não, vai atualizando e vai melhorando. Daqui a pouco o Instagram vai ter que atualizar aí também, porque tá dando Ah, não tá dando conta. tráfego, né? Então, assim, sabe aquela musiquinha? Não vou me adaptar. Então eu não vou me adaptar, eu tô birrento. Eu vou perder. Eu tenho que ganhar também. Para quando voltar, como é que vai ser quando eu voltar? Não vamos cair na ilusão de que nós vamos voltar do mesmo jeito que nós saímos, porque nós não vamos. Quando uma pessoa ficar gripada daqui a um ano, ela vai usar máscara. A Lu dizendo que cada dia tá descobrindo um objeto diferente em casa. Ai, É, Lu, você é uma figura. E eu fiz primeiro comecei com uma sequência de livros, porque eu achei, não sei por que eu achei, mas como a Rô disse, para não pirar, a gente vai se ocupar e ocupar a cabeça com coisas legais. Então, selecionei séries que eu queria assistir, porque não dava tempo. Separei livros para ler ou reler. Até comecei a reler alguns, mas o tempo continua escasso e eu tô achando o máximo isso. Porque quando a gente está ocupado, a gente está produzindo, a gente está fazendo coisas. Cada dia a gente quebra a cabeça com uma coisa diferente, é um programa novo para aprender a gravar uma aula ou para transmitir as coisas para os alunos. Essa semana a gente teve, Lu, retorno no Colégio Agostinho. Ai, que saudade da Lu no Colégio Agostinho. A gente retornou à aula e foi muito engraçado o nosso grupo trabalhando aí para fazer esse retorno remoto. E é muito doido as sensações que a gente tem, como se fosse o primeiro dia de aula da nossa vida, como se a gente nunca tivesse trabalhado na vida. É muito doido, mas também é muito gratificante o reencontro, a espera, a alegria, a gratidão. Então a gente sempre vai ter um positivo. E se manter, né, nessa de a luta de não pirar, ela é insana, mas ela é muito proveitosa. E no final de tudo isso, com certeza a gente vai se sentir ainda mais grato, porque é muito aprendizado, é muita então, coisa. meses, Tô olhando pro relógio para a gente não se perder, porque a gente se empolga, né, amiga? daqui a uns 6 meses a gente vai estar rindo de muita coisa. Se Eu Deus quiser. estou ansiosa por todas as festas que estão me prometendo Os cafés. e Olha, os Ricardo, cafés lindo. todos. Ah, seu lindo, não vai falar inglês aqui. Olha só. Vamos, Ai, ai, vamos valorizar o abraço. o Exatamente. Não tempo. vai ser mais aquele prédio da Fieb, serão as pessoas, né? Você para de escrever em inglês, Iago, vou tirar você daqui, menino feio. Olha só, seu lindo, pode colocar em espanhol. Mas Ai, meu Deus. aqueles cartõezinhos de correio elegante talvez nunca tenham feito tanta falta, né? Verdade. Eu tenho pensado muito neles agora, num jeito virtual de mandar correio elegante, mas até lá a gente consegue. São muitas falas aqui. Cadê? Deixa eu ver. Muito O perfeito. valor do abraço, Lu, a gente já valorizava o abraço, né? Você sabe que na FIEB a gente tem uma porta na sala de línguas em que tem que dar um abraço, ou apertar, ou fazer o toque de mão, ou fazer uma dancinha. Eu tenho até colocado lá nas minhas postagens o triozinho lá, para não esquecerem que isso é importante. Mas mesmo sem coração, você mesma já sabe que o abraço ele é de lei, né? Para nós, o abraço ele é constante. Perguntando aqui, Fabi, alguma novidade do Dia das Mães? Nós que perguntamos agora. E aí, vocês estão pensando em alguma novidade para o Dia das Mães? Porque se vocês fossem os meus filhos, eu ia querer um pouquinho mais de chamego, né? Eu ia querer uma atenção especial. Então, é usar essa criatividade aí, ó, e dar para essa mãezona que merece tudo, exatamente tudo de bom que você tem, né? Porque, gente, olha, mulherada guerreira, viu? Não é por nada, não. Verdade. Um desenho para minha mãe, isso aí. A língua do bem, vocês dão uma olhada lá, tá cheio de fotinho. E Tá. não, hoje, a Júlia do terceiro do médio mandou um videozinho tão lindo lá de 30 segundos.
Mas desde ela bebê, olha que retrospectiva deliciosa, Maravilhoso, né? né? A gente tem tempo de olhar para isso, né? De voltar para as fotos, de olhar com tempo para cada uma das coisas. Então é muito gratificante. Não é fácil. Esse fim de semana, hoje, seria dia do quê? Daquela loucura do comércio, vendendo, shopping lotado, gente estressada, sem lugar para estacionar. E hoje você não pode nem sair de casa. E o maior presente que muitas mães vão receber é o quê? É o videozinho do filho, é uma videochamada, porque não pode estar perto. Então, muita coisa se ressignifica, né? O Olha lá, valor. olha, ai, sua linda. Prof, eu tô sofrendo por ansiedade de separação por ficar tanto tempo longe da minha mãe. Por ela ser enfermeira e os nossos horários não batem. Olha só, Laira, em compensação, que lição que você está tendo, né? Que exemplo de mãe é essa que se doa? Olha o que é uma escolha profissional, amiga. Parece um detalhe tão pequeno, mas assim como a gente se doa para os alunos, né? A sua mãe se doa num momento emergencial que vai além dela e da família dela para cuidar de estranhos pela vida, né? Então, essa mulher merece toda a nossa honra, sabe? Todo esse pessoal da saúde, né? O pessoal da educação, todo mundo aí se desdobrando para dar o seu melhor. E eu acho Hoje de que manhã, tem que guardar esse exemplo, hoje porque de manhã ela a gente falava disso. não está fugindo, né? Ela está simplesmente fazendo o que ela sabe fazer de melhor, com a melhor parte do ser humano que essa mulher é. Então, Exatamente. É honre uma essa super heroína. mulher. Ela tem a sorte de ter uma super heroína pessoal. Hoje de manhã a gente falava disso, falávamos de habilidades e de superpoderes e do que eles entendiam como super-herói. Em algumas aulas, em algumas salas a gente conseguiu falar disso. E quem é o super-herói hoje? O super-herói não tem capa vermelha, o super-herói não tem coroa, não tem martelo, não tem escudo. O super-herói, ele tem roupa branca, e ele tá todo dia trabalhando, longe da família, tem o corpo marcado pelos EPIs e tem todas as restrições de ficar longe da família, sempre tem uma história emocionante para contar. E então, quando eu falo em olhar para o lado, eu fico até emocionada de falar, porque quando a gente fala de olhar para o lado bom, é a gente pensar de como, oi, Helena, sua linda, é da gente pensar em como muitos de nós, assim, a profissão ela é um sonho, né? Ele é um sonho realizado. Quando a gente tem uma autoestima elevada em relação às coisas que a gente está realizando e as certezas elas se renovam, né? Toda vez que a gente recebe uma mensagem de carinho, a gente recebe tem as trocas com os alunos, essas coisas se fortalecem. E a pessoa que escolheu trabalhar pela saúde, ela luta desde sempre, ela luta desde a escolha. Porque não é uma escolha fácil, não é uma área barata na sua formação. O médico, o enfermeiro, ele já lida desde os primeiros momentos da formação com uma série de coisas. A gente, os médicos, né, toda profissão que lida com gente, infelizmente, sofre uma desvalorização constante no nosso país e em vários outros também, porque a gente tem acompanhado que não é um privilégio do Brasil, toda a escassez que a gente vem enfrentando e muitos estados enfrentando mais até do que aqui. Então, a Laira tem uma super heroína pessoal. Sim. Então, nosso carinho para essa mãe, para todas as mães, para nós que somos mães e que estaríamos também nessa loucura, porque a gente, né, todas as mães que nós homenageamos e que vão ser homenageadas de um jeito diferente, de um jeito remoto, como tem sido tudo. Olha só, a Lu falando, né, que nós estamos dando muita força para continuar nessa quarentena. É assim, a gente dá e a gente recebe. Vocês também nos dão. Essas ideias aí, ó, potinho do amor, que é surpresa para a mãe, café da manhã. Então a gente começa a perceber qual é o verdadeiro presente. Talvez você comprasse uma joia, um carro, seja lá o que for, mas isso é um objeto. E o que você tem dentro de você é o que você vai ter que dar nesse Dia das Mães.
você vai ter que se dar. Você vai ter que dar algo simples. Você vai ter que... Algo simples e ao mesmo tempo grandioso, porque você vai ter que dar a você. Né? Para quem está aí com a mãe dentro das quatro paredes, que graças a Deus eu estou com as minhas duas filhas aqui, eu vou ganhar 2 abraços daqueles que muitas mães gostariam de ter. Né? A Fabi está com a dela dentro de casa. A minha eu não vou poder abraçar no domingo. Mas são essas trocas que vai mostrando para a gente a vida real. Essa é a vida real. E quando a gente volta lá para o nosso tema, que a gente já falou aí de resiliência, e agora fechando aí com o otimismo, não é que a gente está fingindo que a gente está tendo um mundo das mil maravilhas, não é isso. E que a gente é otimista 24 horas do dia. Mas graças a Deus a gente tem uma esperança. E uma hora isso vai acabar mesmo. E a hora que acabar, a gente quer estar rindo, a gente quer estar abraçando, a gente quer estar recuperando o que a gente não podia fazer. E é aí que entra o otimismo, porque senão eu vou ficar lá igual uma criança emburrada, falando assim, acabou a brincadeira e você ainda está lá emburrado. Né? Exatamente. Ou então vai fingir que tudo tá bem e que, ok, a minha realidade aqui, no meu mundinho tudo tá bem, então no mundo tudo está bem. Não. É um otimismo real. Um otimismo que olha para todas as coisas de maneira consciente. Um otimismo que simplesmente acredita que se eu fizer o meu melhor, que é só o que eu não posso exigir o melhor dos meus alunos. Eu peço para eles, eu converso com eles sobre isso. Mas eles têm que ter consciência de que o melhor que eles estão dando não é para mim também. É para eles. Sim. Quando eu dou o melhor de mim, quando eu faço o melhor possível, eu estou tendo uma atitude otimista. Porque dentro da minha realidade é o que é possível. Então, as pessoas confundem também, né? Nós duas, inclusive, a Jorge não está acostumada com isso. Ah, essas duas só vivem rindo, tudo tá lindo. Elas só vivem... É tudo coração, tudo é festa, né? Tá andando muito com a Fabiana, tá andando muito com a Joana. Já ouvi isso, sabia? Nossa, você anda muito com a Joana. Nossa, tudo você tem um lado positivo. Eu tenho! E não é por causa da Joana. A gente, na verdade, eu estou junto com a Joana porque a gente tem essa energia semelhante, essa energia parecida de olhar e de mirar para o positivo. De acreditar, de ter fé, como a Jo falou, que transcende até qualquer religião, no sentido de acreditar que tudo vai ficar bem. Vai ficar bem. E a gente precisa ter essa crença também para esse equilíbrio emocional. Porque se a gente não acreditar que tudo vai ficar bem, o que vai acontecer? Não é? Né? No final de cada dia, quando a gente vai dormir e a gente pensa, hoje nós nos alimentamos, eu limpei a minha casa, eu estou com a minha família, não fui com ninguém para o hospital, não tem ninguém doente. Gente, eu comento, né, e brinco, as pessoas pensam que terapeuta não tem problema. E de verdade, se eu for pensar em problema sério, não tenho. A gente tem boleto, né, amiga? Graças a Deus a gente tem boleto. Mas problema... E trabalho para pagar o boleto. Trabalho para pagar o boleto. Né? Porque o que acontece? O problema é ter alguém no hospital que está entre a vida e a morte. Né? O problema é você não saber se amanhã o mercado vai estar aberto para você com dinheiro ir lá comprar comida. Porque não basta ter o dinheiro. Ele precisa estar aberto. Então, a gente ter noção de que eu preciso muito mais das pessoas do que eu imagino. Porque eu posso ter o dinheiro de comprar o melhor pãozinho do mundo. E se não tiver o padeiro para fazer, eu vou ficar sem o pãozinho. Né? Então, a gente precisa se unir e olhar para isso. Que, graças a Deus, a gente está bem. Que dentro desse possível, olha, nós estamos juntos. É a quarta sexta-feira que nós estamos juntas, amiga? Quarta sexta-feira. Quarta. Quarta, sexta-feira que nós estamos juntos. Olha que delícia, é o nosso quarto encontro. E sexta-feira que vem nós vamos estar aqui de novo. Sabe? A gente tem uma programação aí para umas 10 sextas-feiras. E desculpa, mas depois sim. Amanhã, né, amiga? Para a escola? Vamos continuar nessas lives aí, não tem problema. Ai, que delícia. Se não fizerem live virtual, a gente marca um café comunitário num shopping qualquer, aí faz uma roda gigante e vai bater papo. Porque é disso que a gente gosta, né, amiga? A gente gosta de juntar, de trocar. A gente acredita em gente, a gente ama a gente. Só que isso não me dá o direito e eu não consigo controlar o comportamento do outro. Isso não me faz amada ou menos amada ou sempre certa, né? A gente dá o nosso melhor.
E é para isso que a gente está aqui, para a gente poder dar o nosso melhor. Aninha, que saudade de você, Ana Maria! Ana, maravilhosa! Ai, gente linda! E a gente só se cerca de Tem gente. minutos, olha, amiga. Você tá vendo? 5? 5 minutos? 6 minutos? Aqui no meu são 6, mas é melhor confiar no 5. Tá. Então, quando tiver faltando 2 minutos, a gente fala tchau, tá? Tá. Mas vamos para os finalmente. A gente, então, hoje falou um monte de coisa. E a gente ficaria falando até meia-noite. A gente... É uma coisa que a gente gosta muito, a carinha da Rô. Tá acabando, Rô. Mas a gente vai, nas outras sextas-feiras, continuar trazendo esses temas para discutir. Seguimos falando. Se vocês quiserem discutir coisas, mandem mensagem para mim, para a Jô. A gente amplia isso. O Léo Freiman comentou isso, eu achei muito bacana. Nós estamos afastados, mas nós não estamos isolados. A gente fala em isolamento social, mas nós não estamos isolados, nós estamos conectados, nós estamos cada vez mais juntos. Eu disse, inclusive, para os meus alunos que a gente nunca esteve tão perto, porque lá na escola a aula dura 50 minutos, a gente sai de uma aula, vai para outra, fecha a porta, segue a vida, deu horário, vem embora, é aquela loucura. E agora não. Muitos mandam mensagem 10 horas. Passei a tarde inteira recebendo mensagem de aluno, respondendo aluno, até porque a gente está preparando o presentinho dos 8º anos para as mães. Então, a gente fica nessa constante sempre conectada. Olha, então, é muito bom. Desculpa, amiga, é que eu tinha que dar um oi aqui, ó. Não, eu estou aqui também, olhando porque eu ouvi algumas coisas de que é motivador, que é gostoso, a Lu falou, a Blanca falou, é muito bom tê-los também, né? A gente fala, nós estamos aqui, nós duas conversando, a imagem é de nós duas, mas a gente está com todos eles, e ter todos eles aqui, ter essa troca com todos eles, nos enche de energia também, nos faz muito bem, e virou uma das nossas motivações. Então, vocês aguardem o programa da próxima semana, porque a gente já está desse jeito. Nós não temos a Fátima Bernardes, mas temos um... 2 minutos, amiga. Hora dos finalmente. Então, galera, muito obrigada, viu? Obrigada, Tati. Obrigada, Andressa, a Rosana, esses alunos lindos. Obrigada, Lu, minha comadre, né? Obrigada, Ana Maria, o pessoal da escola. Olha, isso é muito gratificante estar com vocês. De verdade. Porque, é revigorante. Né? Num dia que nós vamos dormir tranquilas, fecha a nossa semana com chave de ouro, porque a gente consegue ter a melhor hora do dia, da sexta-feira é essa. É a hora que a gente está aqui junto. Não é? Exatamente. Muito obrigada. Vai passar lá. A Fabi vai gravar, Rô. Fabi pode deixar, Rô. Cada semana a gente vai aprendendo uma coisinha. Gente, muito obrigada. Ter vocês aqui é extremamente valioso. Vocês são a mola que movimenta as nossas ideias, que nos motivam e que vão fazer a gente continuar aqui. Um beijo enorme para todos. Tá com a mãe, marca a língua do bem. Vamos ver um monte de mãe linda aí, tá bom? Um ótimo Feliz Dia das Mães, para suas mães, para vocês que são mães. Um abraço enorme para todas, porque na verdade, quando a gente compra um presente grande, ou quando comprava, né, quando podia sair para fazer isso, um presente grande ou pequeno, ele é sempre a representação do amor. E na verdade agora, a gente tem ele puro e simples para dedicar para todos vocês, viu? Amiga, a gente vai se falar de novo, porque eu sei. Feliz Dia das Mães. Tchau, um beijo, gente. Ó, vai encerrar. Beijo. Tchau. Tchau.